Amigas e amigos, nesse 7 de setembro de 2016, o Brasil vive um paradoxo. Ao mesmo tempo em que se comemora a independência do país, vivemos mais um anticlímax dos muitos da nossa história, ou seja, um passo atrás depois de um grande salto à frente. Evidentemente que tudo ainda é muito recente, a gente ainda não tem uma dimensão exata do estrago que essa turma do golpe pretende fazer no país, mas quem olha pelo espelho da história vê claramente, né, esse potencial, né, ver de maneira límpida o que pretendem os golpistas. E os seus métodos também de atuação, de fazer política, né, a gente viu aí toda essa baixaria no processo do impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff, e continuam os ataques a ela, né? Tivemos aí agora esse fato aí deplorável, né, da história do cachorro, né, que isso não ficou restrito aos grupos fascistas que circulam pela internet, né, essa gente aí da direita, né, gente da mídia inclusive, né, que ficou propagando essas mentiraiadas, né, que ela teria sacrificado o cachorro, teria abandonado o cachorro, coisa do tipo. Isso também foi para setores da mídia, né, demonstrando aí que são jogadores de várzea, né, que eles só sabem jogar à base da canelada, né, do chute, do pontapé, da roubalheira, né, ganhar o jogo roubado. Né, e a gente vê também aí a violência como mote para as transmissões da mídia, dessas manifestações de resistência ao golpe, numa tentativa clara de difamar os atos de resistência, e tem muitos deles acontecendo hoje no país, né, a mídia aí forçando a barra para criar essa imagem de violência, né, ignorando a atuação da PM, a violência parte exatamente da PM, a repressão, né, que existe de fato. Simplesmente eles estão invertendo as coisas, né, invertendo o jogo, bem típico aí da mídia, da direita, né, e sem dúvida alguma a forma como eles reagem a essa demonstração de força política e de organização da resistência democrática. Quer dizer, eles só têm esses dois métodos, né, que é a mentira e a violência. E a gente está vendo isso aí claramente, né, nessa reação. Quer dizer, o jornalismo chapa branca atuando aí intensamente no sentido de difamar, né, a resistência democrática, principalmente os seus principais representantes, que no caso é a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula. A gente viu aí esse caso lamentável, esse jogo sujo do Lauro Jardim, do Globo, só um exemplo, né, para a gente mostrar o nível dessa gente, como eles chafurdam na lama, divulgando o endereço da presidenta Dilma, onde ela vai morar lá no Rio de Janeiro. Nem as baixarias contra a família do Lula, os filhos, a nora, a esposa e o próprio Lula, né? A gente vê aí claramente o nível dessa gente. Mas não é novidade, não dá para ficar indignado, surpreso, é simplesmente constatar que eles são assim. Ao longo da história atuaram assim, agora não seria diferente. E também eles vão abrindo aí linhas de atuação, né, no sentido de levar à frente esses métodos da mentira e da violência. Tem aí um editorial da Folha de São Paulo comentando esse caso aí da apuração dos fundos de pensão, dizendo que, diz o editorial, ao aportar recursos em projetos com valores superestimados, o esquema na prática seria a reprodução do superfaturamento de contratos e serviços identificados pela Operação Lava Jato na Petrobras. A Operação Lava Jato não apurou nada, não identificou nada, eu já comentei muito isso aqui. Quer dizer, se alguém tiver alguma prova contrária, é só apresentar, né, que eu faço aqui a meia-culpa. A Operação Lava Jato não apurou. O que existe são delações distorcidas, forçadas, forjadas, as negociatas do Sérgio Moro. É provável sim que tenha superfaturamento, né? Isso é uma questão que precisaria ser de fato investigada, coisa que a Operação Lava Jato passa longe. Assim como houve no metrô de São Paulo, há quem diz que em dimensão superior à da Petrobras, né, também isso foi varrido para debaixo do tapete, né, foi ignorado, porque o interesse politiqueiro da Lava Jato é exatamente perseguir a esquerda. No caso do metrô envolve a direita, eles simplesmente abandonam isso. E outros mais, tem mais casos aí que poderiam ser investigados, mereceriam ser investigados. Aí a Folha diz que o caso traz à luz o que nunca se deixou de suspeitar. Fundos de pensão de estatais sempre foram usados como alavanca do capitalismo nacional, participando de grandes projetos na companhia de segmentos escolhidos da elite empresarial. Quer dizer, isso todo mundo sabe, né, que no caso não traz à luz nada, né, isso é uma coisa clara. Os fundos de pensões foram criados aí na era FHC, né, havia esse claro incentivo para que os fundos financiassem aí o capitalismo, a brasileira, que sempre foi dependente do Estado, né, eu já comentei isso aqui também. Os capitalistas brasileiros são medíocres, né, são
tacanhos, né? Sempre depender do Estado, que se o Brasil dependesse só do capital privado, ainda seríamos uma grande nação agropastoril, né? Porque se depender dos capitalistas brasileiros, não há desenvolvimento, né? Só dos capitalistas brasileiros. Portanto, não há novidade nenhuma. Eu estudei muito esse caso nos anos 90, eu era diretor de imprensa do Sindicato dos Metroviários, do metrô aqui de São Paulo, e também lá tinha essa história de fundo de pensão. Eu escrevi muito sobre isso, pesquisei muito sobre isso. Quer dizer, então a luz da Folha, ela está anos-luz atrasada nesta questão, fazendo aí proselitismo e politicagem. Enfim, a plástica do golpe, ela vai se definindo, a gente ainda não tem essa dimensão, como eu já disse, mas certamente já é um capítulo, né, deplorável, né, da história do Brasil, né, da nossa trajetória como nação. E aí a gente vai vendo isso também, quer dizer, esse retrocesso, esse anticlima que começou, na verdade, com a história do Mensalão, né, aquela farsa gigantesca do Mensalão, se reproduz agora na Operação Lava Jato, e que tem um símbolo claro aí, agora recente, que é a volta do japonês, né, às suas atividades com tornozeleira. Ele que foi acusado de tráfico, contrabando no Paraná, né, mostra bem quem é essa gente do Sérgio Moro, né, combina muito bem com ele, né, traduz exatamente, né, o baixo nível moral dessa gente, né. Também as imagens aí do Léo Pinheiro de Bengala, né, sendo preso de novo, quer dizer, isso é deplorável, lamentável, né, mostra bem também, né, até onde vai a falta de humanismo dessa gente, né, falta de seriedade. Aí tem uma matéria do Globo dizendo que o Léo Pinheiro mudou de estratégia e pediu ao juiz Sérgio Moro para prestar um novo depoimento. O depoimento foi marcado para o dia 13. Vamos ver se agora ele vai divulgar o depoimento do Léo Pinheiro também na íntegra, como ele fez com o depoimento do João Santana, né, para a gente ver exatamente o que o Léo Pinheiro vai dizer. É importante lembrar que o Léo Pinheiro já fez 2 delações. A primeira eles engavetaram, porque eles não denunciaram o Lula, que o Léo Pinheiro é o troféu deles, né? Eles querem porque querem forçar o Léo Pinheiro a fazer alguma incriminação ao Lula, né? Como o Léo Pinheiro resiste, eles simplesmente vão fazendo esse tipo de chantagem, de tortura psicológica, testando o seu limite de resistência, que eles já levaram às últimas consequências os seus limites de resistência. Agora vamos ver o depoimento do dia 13, o que ele vai revelar exatamente, né? O que ele vai dizer exatamente, e se o Sérgio Moro vai ter coragem de disponibilizar o seu depoimento, coisa que ele não fez com as 2 outras delações, os outros 2 depoimentos passados. O Léo Pinheiro disse que vai fazer esclarecimentos sobre a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apurou a história da Petrobras, né? E essa é outra história nebulosa, né? Porque o Ricardo Pessoa, segundo o Globo, Ricardo Pessoa, empreiteiro da UTC, passou 5 milhões por meio de doações eleitorais para evitar sua convocação para depor lá na CPMI, né, por indicação de Léo Pinheiro, né. A matéria só diz isso, claramente aqui ele está dizendo que passou para o senador Gin Argello, né, esse que está preso, esse ex-senador, né, e aí vai mostrando que se trata de Caixa 2. O Sérgio Moro, a Operação Lava Jato estão dizendo que não vão aceitar mais a tese do Caixa 2. Se não é Caixa 2, é o que então? Eles precisam pôr alguma coisa no lugar. Até agora, nada. Só espuma, conversa fiada, papo furado, né? Aí o Globo diz que o Gin Argello disse ao Moro, chorando, diz que ele chorou no depoimento, que aceitou o dinheiro porque empreiteiras eram a maioria das doadoras de campanhas, mas que havia deixado claro aos interlocutores que não havia qualquer relação com a CPMI, com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras. Ou seja, aqui o Gin Argello está desmentindo o Moro, a Operação Lava Jato, desmontando toda a argumentação dele. Quer dizer, a própria matéria do Globo, né, a matéria logicamente que não tem coerência, não tem sentido, aquela maçaroca tradicional, um monte de informações que na verdade funciona como desinformação, né? Quando a gente analisa com lupa, né, com atenção, a gente vê esse tipo de coisa, o desmentido aqui do Gin Argello, a versão da Lava Jato do Sérgio Moro. Aí diz também que também foi anexada uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo que fala sobre um pacto entre os senadores para as investigações dos negócios da Petrobras, para que as negociações dos negócios da Petrobras fossem centradas em pessoas, não nas empresas fornecedoras da estatal. É o típico de investigação da Lava Jato, quer dizer, uma reportagem do Estado de São Paulo. Cá para nós, né? Vamos trabalhar, sabe? Vamos fazer um trabalho sério, né? Cadê a meritocracia?
Vocês pegam uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, né? Aí diz ainda que a reportagem, de acordo com a reportagem, senadores do PSDB e o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PSDB, eles erram aqui, o Renan Calheiros é do PMDB, que representavam os interesses do Planalto, teriam costurado o acordo. O PSDB representava os interesses do Planalto. Quer dizer, não precisa dizer nada, né? Mais nada. Aí prossegue a coisa, né? Agora tem também essa notícia do Conselho, de que o Conselho Superior do Ministério Público Federal, né, presidido pelo Procurador-Geral Rodrigo Janot, prorrogou a força-tarefa da Operação Lava Jato por mais um ano. Quer dizer, o que eles estão querendo mesmo? Estão querendo exatamente prosseguir com essa politicagem que a gente sabe muito bem qual é. Aí a matéria encerra com chave de ouro, revelando tudo, né? A compreensão clara de tudo isso que eu comentei aqui vem nesse fecho da matéria, né, que diz que o foco principal da força-tarefa da Lava Jato é a elaboração, né, das denúncias contra o ex-presidente Lula, suspeito de ter se beneficiado do esquema de desvios dos contratos da Petrobras com o triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia. Ou seja, a Operação Lava Jato se resume tudo a isso aqui. A matéria que está dizendo, não sou eu não. Eu disse em vídeos passados, mas aqui eu estou lendo a matéria do jornal O Globo. E a matéria é absolutamente honesta ao fechar desta forma, quer dizer, mostrando para que serve a Operação Lava Jato e para que serve tudo isso que eles estão fazendo desde os fundos, a história dos fundos de pensão, né, esse comportamento de cachorros loucos aí, dessa turma da internet, né, esse comportamento deplorável da mídia chapa branca, do golpismo, né, que fecha, o funil, né, fecha exatamente nesse desfecho aí da matéria do jornal o Globo. Enfim, o que eles estão fazendo, na verdade, é limpando o caminho, pavimentando o caminho para a implantação do programa do golpe. Tira a esquerda de fama, fazem aí essas campanhas, né, de desconstrução da sua imagem, né, com esse moralismo, né, de boteco, né, esse moralismo de meia pataca, dos moralistas sem moral, né, atacando a esquerda justamente para que eles sigam em frente. Aí vem a reforma da Previdência, que o Temer já anunciou, que vai mandar brevemente para o Congresso, a reforma trabalhista também, né, e vão aí nesse processo de desmonte, né, do pacto, né, social aí da Constituição de 1988 e até da Revolução de 1930. Enfim, os métodos são esses. Foi assim na ditadura militar, quer dizer, chamando a resistência democrática de terrorista, né, de corruptos, de incompetentes, né, justamente porque é o recurso que eles têm, né. E, enfim, toda a história de quem lutou contra os retrocessos sociais, né, mostra que esse é o método e assim é a luta de classes no Brasil, né, quando a gente dá um salto de qualidade na democracia, na civilização, né, a independência foi isso, né, a proclamação da República foi isso, a abolição foi isso, a era Vargas foi isso, né, e a era Lula-Dilma foi isso, e a gente está vendo os instintos rebaixados se manifestando também nesse golpe. É isso, vamos em frente, vamos à luta, né? Peço de novo para você se inscrever e divulgar este canal, tá bom? Um abraço e até a próxima.